Sejamos sinceros com você e comigo mesmo. Você sabia que hoje, né, pelo menos se você tá vendo esse vídeo no dia que eu publiquei, né, na terça-feira, dia 16 de dezembro, que tivemos a premiação de melhor do mundo da FIFA, o FIFA The Best? Bem, provavelmente a sua resposta é não, você não sabia, né? Inclusive eu, por exemplo, que eu me considero um cara que acompanha bem o mundo do futebol, fiquei sabendo que teria essa premiação apenas ontem, na segunda, para ver o quão irrelevante está se tornando as premiações de melhores do mundo. Tanto a da Bola de Ouro como a da FIFA, né? O FIFA The Best. Mas principalmente essa da FIFA, porque a Bola de Ouro ainda tem aquele seu glamour, ainda respira por aparelhos, mas respira. Mas o que está acontecendo com a premiação do FIFA The Best é algo vergonhoso. Para você que não viu, tivemos a premiação e Dembélé foi eleito o melhor jogador, como a gente já era esperado. Mas assim, qual a importância a gente tem que dar? Porque assim, tanto a FIFA como a própria France Football estão tornando cada vez mais, com sua própria incompetência, esses prêmios, essas premiações individuais, como cada vez mais esquecíveis e irrelevantes para debates, para argumentos no mundo do futebol. Porque assim, é tantos absurdos dentro de uma única votação, dentro das votações, que a gente até fica se estranhando, pô, quem que deu tanto poder a esses caras que votam? Porque o sistema tá tudo errado, tipo, perdeu aquela importância, sabe? Porque pra quem acompanhou o auge de Messi e Cristiano Ronaldo, aquela batalha, o mundo simplesmente parava pra ver quem seria o melhor do mundo. E atualmente, pouco importa, sabe? Muitas vezes porque a gente já sabe quem vai ganhar, ou porque não teve nenhum jogador assim, tão destaque assim, ou pelas próprias premiações, que a gente já vem meio que desconfiando da moralidade dentro delas, né? Com alguns resultados tão incompreensíveis. E assim, por que eu disse que a Bola de Ouro ainda respira? Por causa do todo o glamour que tem, né? A Bola de Ouro é a mais antiga, é a mais prestigiada. Querendo ou não, o prêmio de melhor jogador é diferente dos demais. Porque, por exemplo, na Bola de Ouro, se você fica entre a seleção ideal, você ganha um prêmio. Mas se você for o melhor do mundo, aí sim, você ganha a Bola de Ouro. É um prêmio de destaque. A FIFA, nem isso ela tem o trabalho de dar. Porque, por exemplo, o mesmo prêmio que os jogadores da seleção ideal, os 11 ideais, ganham, é o mesmo prêmio, só que em tamanho reduzido, do melhor jogador do mundo, que é um prêmio bem xoxo, digamos a verdade, né? Não é um prêmio que, pô, não tem nada, é só uma caneca, uma taça com uma bolinha, assim, é muito sem graça. Então, assim, até isso a FIFA espanta um pouco o apelo dos jogadores, da audiência, enfim, não tem nenhum charme nessa premiação. E cada vez mais a FIFA vem estragando, porque, por exemplo, outro ponto que eu tenho de crítica à FIFA é a transferência dessas premiações. Os eventos da FIFA, no geral, estão cada vez mais distantes do público-alvo que gosta de futebol, porque cada vez mais a FIFA está empurrando essas coisas para o Catar, a Arábia Saudita. Por exemplo, a Copa do Mundo foi lá em 22, o Intercontinental só está sendo no Catar, o que obriga muitos torcedores a verem o seu time do sofá, porque custa uma fortuna viajar para esse país. E daí a gente vê esses públicos vergonhosos, por exemplo, nos jogos do Flamengo. E assim, a FIFA vai distanciando, a finalíssima já vai ser no Catar, e a premiação agora do FIFA The Best está tendo essa tradição de ser um dia antes do Intercontinental, tirando aquela surpresa que nós poderíamos ter. Porque claramente o jogador que vai ganhar é o jogador do time campeão da Champions League, que vai já estar no Catar, ou seja, ele não tem como recusar, ele já vai estar lá, vai ganhar, e a gente já sabe, ou seja, o campeão da Champions League, o melhor jogador, ia ganhar, e foi isso que aconteceu com o Dembélé esse ano e com o Vinícius Júnior ano passado. Então assim, por que os derrotados, né, no caso o Yamal, Mbappé, Rafinha, por que eles dariam o trabalho de ir até o Catar só para aplaudir o Dembélé? Assim, não faz menor sentido. Então até isso a FIFA erra. Porque se você colocasse, por exemplo, na Europa ali, que, né, todos já estão ali, teríamos os grandes jogadores na premiação para ver, né, ter aquele suspense. Mas assim, com essa jeito de fazer a premiação, até isso se perdeu, até a surpresa, até a incógnita. Então, assim, é realmente difícil de defender. A Bola de Ouro ainda tem isso, né? Ela ocorre na França, em Paris, os jogadores ainda vão lá, e daí tem tudo aquele, né, algo a mais. A FIFA nem isso faz no prêmio dela. Putz, tem tanta coisa errada aqui. Fora as próprias injustiças, né? Tirando todo esse glamour, assim, de ter colocado lá no Catar o prêmio em si, óbvio, tem o quesito votação, que é um absurdo, né? Porque, assim, para você que não sabe, o prêmio da FIFA é dividido em 4 jeito de votar. Primeiro, o voto popular, os votos dos capitães das seleções nacionais, dos treinadores das seleções e, por fim, de dois jornalistas por países. Daí vai
tem um peso diferente para cada um, mas querendo ou não, é esse tipo de votação. E querendo ou não, esse sistema dá muita margem para erro e injustiças. Porque, querendo ou não, o ser humano é passional, principalmente os jogadores. Eles não têm obrigação de analisar a temporada inteira, analisar jogador por jogador. Então, muitas vezes, eles vão puxar sardinha para o seu companheiro, para o seu amigo. E daí temos algumas discrepâncias que resultam tanto na premiação de melhor do mundo, como no 11 ideais. Primeiro eu vou falar do 11 ideais, depois eu vou falar voto por voto de alguns capitães e treinadores que eu achei bem inusitados. A seleção ideal foi o Donnarumma, goleiro, aí até tudo bem. A linha defensiva, Van Dijk, Pátio, Hakimi e o Nuno Mendes, também pra mim assim, nenhuma loucura aqui. Daí, no meio da frente, começa a ficar algumas coisas estranhas. Pedro e Vitinha, tudo certo. Dembélé e Yamal, e daí os outros dois que eu não concordo. Bellingham e Palmer. Porque assim, o Bellingham, ele não foi horrível temporada passada, mas assim, nada de grandioso para estar entre os 11 melhores do mundo. E o Palmer claramente só tá aí causa do Mundial de Clubes da FIFA, né? Que inclusive o Palmer só foi instalar naquele campeonato a partir das quartas de finais contra o Palmeiras. Antes disso era um campeonato bem mais ou menos dele. Então claramente a FIFA dá muita importância para os campeonatos dela, e daí comete algumas injustiças, como por exemplo deixar Rafinha fora do 11 ideal. Rafinha que já foi injustiçado na bola de ouro, inclusive tem vídeo aqui no canal. Mais uma vez o Rafinha sofreu com as injustiças, não tá entre nem os 11, nem o top 3 finalistas, que o top 3 foi o Dembélé, o Mbappé e o Yamal. E aqui nem na seleção ideal o Rafinha fica. Também achei que faltou o Salah aqui, apesar da temporada atual dele ser desastrosa, a temporada passada foi boa. Assim, pra mim jogou mais que Bellingham e Palmer, por exemplo. Então, assim, é essa discrepância que faz cada vez mais o prêmio perder a relevância. E daí, voltando lá naquele sistema de votação, né, que dá muita margem para erro, por quê? Treinadores e capitães de seleções vão puxar para o lado dos seus amigos ou combinados. É natural. Por exemplo, aqui o Thomas Tuchel. Qual que foi o top 3 do Thomas Tuchel? Harry Kane em primeiro, Palmer em segundo e daí sim o Dembélé em terceiro. Você vê o nível. Vamos continuar, que tem mais. O Roberto Martínez, de Portugal. Nuno Mendes, Vitinha e Yamal. Cara, ele colocou o Nuno Mendes de primeiro colocado. Aí o Scaloni, o da Argentina, ele colocou Mbappé, Pedri e Lamine Yamal. Vou até trazer o computador aqui para não ficar tão virando, senão não dá certo, né? Daí temos mais alguns, né? O da Espanha, né? O treinador da Espanha puxou totalmente, o Luis de la Fuente, puxou totalmente para os espanhóis. Pedro em primeiro lugar, Yamal e Mbappé, né? Então o Mbappé não, mas, né, você vê o nível. Aí o Gattuso da Itália, ele pegou o Mbappé em primeiro lugar, Vitinha e Salah como terceiro lugar. Você percebeu que a maioria nem votou no Dembélé e muito menos em Rafinha, né? Aqui temos também outro voto, assim, bem contestável do Julian Nagelsmann, que é da Alemanha. Ele colocou Vitinha em primeiro lugar, Dembélé e Harry Kane em terceiro. E fora os treinadores, também temos os jogadores, que, de novo, não é culpa deles. Eles não são obrigados a ser especialistas no mundo da bola. Eles vão votar no que eles têm a sensação, no companheirismo, e daí cabe algumas injustiças aqui. Por exemplo, Bernardo Silva votou em Vitinha em primeiro lugar, Nuno Mendes em segundo e Dembélé em terceiro. Marquinhos votou em Dembélé, Rafinha e Hakimi. Aí, finalmente, o Rafinha apareceu em alguma, mas só porque é um brasileiro. O Messi colocou Dembélé, Yamal e o Mbappé. O Mohamed Salah colocou Hakimi em primeiro lugar, Dembélé e Mbappé. Harry Kane botou o Dembélé, Vitinha e o Salah. O Hakimi colocou o Mbappé, Dembélé e daí sim o Rafinha. Mais uma vez o Rafinha aparecendo, só a segunda vez. Eu já falei quase mais de 10 treinadores e jogadores, só 2 colocaram o Rafinha no top 3. Luka Modric, Vitinha, Dembélé e Yamal. Lewandowski, Yamal, Rafinha e Pedro. Daí ele puxou totalmente a sardinha para o Barcelona, né? Mas pelo menos o Rafinha tá aqui. O Kimmich, Vitinha, Kane e Pedro. Donnarumma, Dembélé, Hakimi e Yamal. E por fim o Van Dijk, Salah, Dembélé e Nuno Mendes. Então assim, cara, se você faz uma votação em que tem todo esse lado não tão objetivo assim, você fica sujeito a tais erros. Opa, a câmera tá meio errada aqui. Você fica sujeito a tais erros, sabe? A tais injustiças, podemos dizer assim. E é o que é. A FIFA se propõe a isso e dá no que dá. Além das premiações de votação popular, né? Tipo o Prêmio Puskás, que ninguém mais dá nenhuma importância. Tipo, o gol foi muito bonito, né? O do jogador do Independente, mas assim,
O prêmio Puskás é muito mais para quem tem apelo, para ver quem mais tem o maior apelo popular do que qualquer outra coisa. Porque se houvesse uma mobilização maior, poderia um gol mais, né, mais normal ganhar, enfim. É isso. Eu não sei o que tá de errado. Tipo, os próprios jogadores perdem interesse, porque a maioria nem vai, a maioria que ganha os prêmios. Por estar em temporada, eles não fazem questão de ir até a premiação final. Muitas vezes só filmam ele recebendo prêmio, já perde um pouquinho da graça, enfim. Tá tudo errado nesses prêmios, cada vez mais a gente vai dar menos importância. E se continuar nesse quesito, a gente tá certo em dar menos importância. Porque assim, você pesar tanto, ser um bola de ouro ou o melhor do mundo, com esses critérios, com esse jeito de votação, é um argumento muito, muito fraco na minha visão. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aí se você concorda comigo ou não, ou eu tô devaneando aqui. Se você gostou, já peço o seu like, a sua inscrição, caso você não seja inscrito, é muito importante, compartilhamento. Falou e fui. Até a próxima.